Deus toca no teu coração acerca de algum assunto, e você não consegue entender como, você não consegue assimilar a ponto de você falar com a igreja aquilo que Deus queria falar, né? Porque você não consegue compreender. O ser humano é muito falho, por mais inteligente, esperto, estudado, doutor, sei quem que você seja, os mistérios de Deus, eles são discernidos pelo Espírito, não são pela letra, não são pelo estudo, essas coisas todas. Então muitas vezes a gente fica um pouco assim, sem entender por onde começar ou por onde caminhar para que a palavra realmente surta efeito no meio da igreja, porque a palavra ela tem que ter esse efeito. A palavra tem que ser ministrada, os irmãos têm que ouvir a palavra, têm que entender, e essa palavra tem que produzir alguma coisa na vida das pessoas, salvação, libertação, alguma coisa, né, para a qual ela foi enviada. A palavra de Deus tem algum efeito para a qual ela é enviada. E nesta manhã não foi diferente de todas as outras vezes que nós levamos a palavra do Senhor. Quando a gente tem a dúvida, Deus ele vai, né, aos poucos, no decorrer do culto, ele vai explicando. Aqui é o seguinte, ó, vai por aqui, está vendo só o que ele falou? Mais ou menos isso, vai ali, vai por lá e tal. No fim das contas fica tudo certinho, né? Deus faz tudo perfeito, Deus faz tudo maravilhoso, Deus faz tudo em ordem. Eu digo que no crochê de Deus não tem ponta solta, não tem ponta, é tudo feito de acordo com a necessidade da igreja. Porque o irmão Tassi falou que nunca existiu nenhum Deus, né, que seja tão bom para aqueles que nele confiam. Salmo 64:4. E é isso, é dessa maneira. Então eu muito me alegro porque Deus mais ou menos confirmou a sua palavra. A gente se sente muito falho muitas vezes, porque a gente não consegue entender, mas a gente vai chegar um tempo que a gente vai entender, não, realmente deixa tudo na mão de Deus, é Ele que vai fazer. Se eu tivesse que apenas ministrar a ceia, a gente orar e ir embora, já estaria combinado, já teria tudo certo, porque Deus já falou ao teu coração nesta manhã. Eu acredito que você entendeu o que Deus falou através de todas as pessoas que fizeram uso da palavra aqui nesta manhã. Cada vida que falou alguma coisa nesta manhã, falou na direção de Deus, na direção do Senhor, né? Mas aprova o Senhor que eu falasse mais um pouco, né? Então vamos ver se a gente consegue então articular as palavras para você entender o que Ele quer de você. Deus quer algo de você. Ninguém foi chamado por acaso na obra do Senhor. Você pode até achar, não, eu fui lá uma vez, me levaram, eu achei bonitinho o culto, eu gostei dos louvores, aí falaram para eu levantar a mão, levantei e aceitei Jesus. Não, você pode ter feito isso mecanicamente, mas há um propósito, houve um propósito, sempre há um propósito quando alguém vai na igreja, por mais disperso que ele esteja, por menos comprometido que ele possa se encontrar, existe um propósito divino em tudo aquilo que acontece na igreja com o povo que está reunido, seja crente, seja incrédulo, seja de outra denominação, seja de outra seita, enfim, quando a pessoa vai na presença de Deus, alguma coisa acontece, porque a palavra de Deus não é jogada ao léu, né? Ela tem um destino certo. Então, irmãos, Deus quer alguma coisa de vocês, de nós, todos. Mas eu já faço, eu estou na igreja há 50 anos, mas Deus quer. Deus quer. A gente só termina quando acaba, né? Você vai parar a obra o dia que Deus fala, tá bom, vem para mim agora, né? Não é verdade? É desse jeito. E quando Deus não te chamar, a obra continua na sua vida. Você pode achar até que você está muito cansado já. Eu já orei toda, eu já jejuei tanto, eu já fui no mundo tantas vezes. Vai continuar indo, né? E vai continuar jejuando, e vai continuar orando, e vai continuar fazendo a obra, porque a obra não parou, nem vai parar até a volta de Jesus. Ela só vai parar quando Jesus voltar para vir buscar a sua igreja. Muito bem. Há uma profecia muito intensa, muito forte, muito viva, não é? Em Zacarias, no capítulo 9,
Deus usou Zacarias para falar de um juízo sobre todas as nações ao redor de Israel. Todos aqueles povos, todos aqueles inimigos de Israel, Deus usou Zacarias para falar contra esse povo que estava afrontando Israel, que estava afrontando o Deus vivo, que estavam forçando o povo muitas vezes a adorar outros deuses, a sair da presença de Deus e tudo mais. E Deus usou Zacarias para falar fortemente a todo esse povo. E, segundo a história, parte dessa profecia se cumpriu em 300 e pouco antes de Cristo, com a ascensão de Alexandre o Grande na Grécia, que fez um monte de coisa. Quer dizer, Deus mais uma vez usou o ímpio, né, para poder fustigar o pecador. Deus faz do jeito que quer, porque Deus é Deus. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Então, no cerca do ano 330, Deus levantou alguém para poder fazer valer a sua palavra. Eles não entenderam nada, absolutamente. Eles não entenderam absolutamente nada. Entende nós, né? Servo do Senhor, que estudamos a palavra e vemos que a mão de Deus, ela trabalha da maneira como ela quer, da forma como ela quer. Não é do jeito que eu acho que tem que ser. Eu acho muita coisa, né? A pessoa, o ser humano é cheio de achar coisa, etc. Mas Deus, Ele faz do jeito que Ele quer. Então, se Ele usou lá os persas no tempo do cativeiro, se Ele usou os gregos no tempo próximo de Jesus, é o jeito dele, porque tudo é dele, tudo está na mão dele. Até o ímpio é dele, irmão. Ou você não crê que o ímpio também é dele? É um ser humano que tem direito à salvação, que tem direito à redenção, não é? Se ele quiser, mas todo é dele, toda a terra é do Senhor. Tudo que foi feito por ele, para ele, e sem ele nada que foi feito, não é? Então você não fica preocupado porque usou o rei ímpio para libertar o povo, mas estava na mão de Deus. Estava na mão de Deus. Olha só uma coisa interessante, estava me lembrando esse dia. Eu já vou entrar no mérito da questão aqui. Você lembra quem libertou o povo lá do cativeiro? Foi o rei Dario, o Ciro, o Artaxerxes, aquela turma da Média, da Pérsia, né? Que invadiu a Babilônia, né? Acabou o império da Babilônia e acabou o cativeiro dos judeus na Babilônia. Aqueles caras lá eram os persas. Os persas, né? Médio-persas, né? Sabe quem são os persas hoje? Os iranianos. O Irã é a Pérsia antiga. Se na antiguidade, para você ver como Deus faz como quer, se na antiguidade os persas foram amigos dos judeus, porque eles deixaram Esdras, Neemias e o povo todo voltar para Jerusalém, hoje não. Hoje os persas são inimigos mortais dos judeus. Percebe como são as coisas? Então Deus faz do jeito que quer, não fica preocupado com tanta coisa que acontece. Muito bem. Então Deus falou através de Zacarias para muitas nações daquele tempo lá, mas para Israel, que Israel vivia também, sabe? Quando Israel era fustigado pela idolatria, aquela coisa toda, Israel ele ficou contaminado por tantas coisas. E Israel também, de certa forma, estava com o pé no mundo, né? Estava com o pé na impiedade. Israel estava mais uma vez, não é? Querendo voltar para o cativeiro, né? Porque está fazendo tudo errado de novo, né? Mas para Israel, Deus falou de uma forma diferente. No versículo 9 de Zacarias 9, ele falou para Israel assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti. Aleluia. Justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho filho de jumento. Quer dizer, para todo mundo, Deus mandou um castigo. Para Israel, Ele mandou uma promessa de redenção, uma promessa de vitória. No capítulo 10 continua falando acerca das promessas que Deus fez para Israel naquele tempo. Então, irmãos, para você ver que tudo é feito com
com um sentido, com uma coisa direita, com uma coisa certa. E agora nós vamos entrar no mérito aqui dessa palavra que eu queria falar para vocês. Uma semana antes da Páscoa, Jesus se dirigiu a Jerusalém. Ele falou para os discípulos: vamos para Jerusalém. Aí todo mundo ficou preocupado, ficou com ele: não, o pessoal lá vai te matar, o pessoal lá, ele está querendo, está com sangue nos olhos, ele quer matar. Vamos para Jerusalém. E foram para Jerusalém. Jesus chegou em Jerusalém uma semana antes. A palavra fala que chegou 6 dias antes da Páscoa. E ele chegou em Betânia. Betânia é onde que vivia a família de Lázaro, a família dos amigos de Jesus. E ele fez ali a sua última reunião ministerial, eu diria assim, né? Trazendo isso para os nossos dias. Jesus fez a sua última reunião ministerial na casa, né, de Marta e Maria e de Lázaro, naquele jantar, naquela tarde em Betânia. E lá naquela reunião, naquele jantar, Jesus deu as últimas instruções para os discípulos e ele falou: olha, eu vou para Jerusalém, eu vou padecer, e vai acontecer, o negócio vai ficar feio lá. E o pessoal não ficou sem entender nada. Eu acho interessante isso, as pessoas andavam com Jesus tanto tempo, 3 anos já veio quase 3 anos e meio praticamente, né? Que estavam com Jesus, vendo as maravilhas. Mas é que é um negócio, irmão, isso aí é como já foi dito aqui, não é porque eu não entendi que eu perdi a vitória, não é porque eu não compreendi que eu não vou ser abençoado. É que o ser humano, ele é falho, não é? O ser humano, ele é falho. Quando você anda, por exemplo, com uma pessoa muito carismática, com uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que fala muitas coisas bacanas, você fica tão assim, boquiaberto, né? Que você não, às vezes não entende o que a pessoa fala, porque você está admirando a pessoa, você está assim, na presença da pessoa, você está tirando aquele prazer de estar diante daquela pessoa tão inteligente, tão boa, tão culta, né? Você sabe disso, você já deve ter acontecido isso com você também, andar com pessoas espirituais, andar com pessoas que Deus usa, sabe? Ele abre a boca, é uma coisa assim, você não se sente bem, você não se sente feliz andando com um vaso usado, né? Assim, todos nós somos vasos, mas tem uns vasos que são mais, né? Assim, não é que são mais usados porque você não é porque são mais dedicados, né? Coisa do tipo. Então é muito prazeroso. Então eu acho que aqueles homens, discípulos, que eram pessoas rudes, eram pessoas indoutas, pessoas que não tinham instrução acerca do só um ou outro que tinha conhecimento das letras, né? Então eu imagino que eles ficavam embasbacados ao andar com Jesus, né? Imagina aqueles 12 homens e mais uma multidão andando com Jesus ali, naqueles caminhos, e Jesus vai e cura, e liberta, e promete, e prega que é uma beleza, e todo mundo fica maravilhado, e ficam lá até altas horas da tarde, quase de noite, e ninguém come, porque não tem, eles querem se alimentar da palavra de Deus, aí não tem comida, aí Deus manda buscar, aí Deus multiplica lá o pão e o peixe, aquilo tudo, irmãos, traz um impacto tão lindo, né? de presença, de prazer de estar na presença, que Jesus falava que o negócio ia ficar feio, que ia acontecer tal e tal coisa, que ele ia morrer, e eles não entendiam. Não é que não entendiam, porque eles não entendiam, porque estavam tão maravilhados com o que estavam vendo, que o seu intelecto não conseguia entender aquilo tudo. Mas não tem problema não, Jesus veio cumprir a vontade do Pai. Se ele não entendeu, se não entendeu, não tem problema. Depois, mais tarde, ele entende, né? Porque Jesus, ele não complica, né? Ele explica depois, não é verdade? Então Jesus veio uma semana antes da Páscoa, chegou lá na casa de Lázaro, Maria e Marta, foi lá, se hospedou ali com seus discípulos, seus apóstolos ali, teve aquele jantar maravilhoso lá em Betânia e tudo mais, e aí depois acabou o jantar e tudo. Jesus, ele tomou um cálice lá, explicou para eles que não beberei mais. Olha só a dica que ele deu: não beberei mais do cálice até nós nos encontrarmos na eternidade. Né? Olha só a dica que ele deu, mas nem assim não entenderam. Tamanha era a fascinação, a palavra é essa, fascinação que eles tinham de estar na presença do Senhor.
Acabaram o jantar e foram para o monte orar. E foram ali. No domingo, Jesus ele ia para Jerusalém. Falou, hoje eu vou. Sábado não podia fazer nada. Eles chegaram na sexta, em Betânia, jantaram, ficaram ali hospedados, tudo mais. No sábado era Shabat. No sábado todo mundo fica quietinho, ninguém faz nada, tradição dos judeus. Então sábado descansaram, tudo mais. Mas chegou no domingo, agora é minha hora. Eu vou começar. Eu vou começar o último capítulo da minha história aqui sobre a terra. E a palavra diz que ele foi para Jerusalém. Só que tem um detalhe, Jesus era muito ligado na palavra, porque a palavra, ele era o verbo, né? Então ele conhecia tudo. Ele precisava de um veículo, né? Para entrar em Jerusalém. Ele não podia entrar andando em pé, descalço. Ele tinha que entrar como Deus tinha falado para Zacarias, montado num jumentinho, né? Então ele falou o quê? Junto os dois discípulos dele, Deus está em todos os evangelhos dele, mas eu quero citar em Lucas. Dizendo isso, aconteceu que chegando perto de Betfagé de Betânia, no Monte Oliveira, mandou dois de seus discípulos. Chegando perto de Jerusalém, mandou dois de seus discípulos. Ide à aldeia que está aí na sua frente, na próxima aldeia, e ao entrardes na aldeia, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. O jumento é um animal de carga muito útil naquele tempo e hoje também, né? Em algumas regiões do nosso país, por exemplo, era um animal muito útil, porque era um animal de carga. Então, até serve um monte de detalhes técnicos dele, que a gente não vale a pena falar agora, mas era um animal de muito preço, era uma coisa muito cara, uma coisa assim de muito valor ali para as pessoas que os possuíam, né? E o detalhe é que aquele jumento ele era novo, era um jumento novo, né? Não sei quanto tempo ele tinha, mas era um jumentinho, o jumentinho era novo, e nunca nenhum homem tinha montado nele. Obviamente ele nunca transportou nada, uma carga. Então o bichinho lá estava sendo preparado para o trabalho, né? Eu imagino que o bichinho está sendo preparado para depois, daqui a um tempo, ir para ali, dentro do trabalho, carregar as coisas e tal. Então o dono do jumentinho, ele estava tratando muito bem daquele animal, né? Preparando ele para o trabalho. E Jesus falou, eu quero aquele, eu preciso daquele. Porque Zacarias não falou que ele entrou num cavalo, num alazão, num cavalo de guerra, tal, não entrou numa mula, entrou num jumentinho. E a palavra tinha que se cumprir, ela tinha que se cumprir. E os discípulos, eu imagino a cara de espanto que eles fizeram. Mas como é que é isso? Eu vou chegar lá, na mão grande, pegar, soltar o jumento, trazer para o senhor aqui. E o que vai acontecer se alguém, né, chegar lá? Ei, o que estão fazendo aí? Estão pegando o jumento aí, estão fazendo por que isso aí? Aí Jesus falou assim, e se alguém falou assim, e se, no versículo 31, não dei a referência para você, Marcos, Lucas 19, a partir do 28, e agora estou falando no 31, ele diz assim, se alguém vos perguntar por que os soltais, assim lhes direis, porque o Senhor precisa dele. Simples assim. Porque o Senhor precisa dele. Tá bom, né? Já que essa é a ordem, aqui a gente é assim, né? Quando quem pode, obedece, quem tem juízo. Então, como os discípulos do juízo, eles obedeceram. E é interessante, como Deus é querido, né? Entraram na aldeia e lá deram de cara com o jumentinho amarrado lá. É aquele? Eu acho que é. É aquele? É um dois, né? Um dois só. É aquele? Eu acho que é. Vamos lá então, né? Jesus mandou, vamos lá. Chegaram lá na maior tranquilidade, né? Desataram o jumentinho e pegaram e começaram a levar assim. Aí chegou o dono, o que vocês estão fazendo aí? Estou levando o meu jumento embora. Por quê? Quem que mandou fazer isso? Por que soltaram o jumentinho? Aqui no versículo 32, 33. E eles responderam,
O Senhor precisa dele. Só isso. Mas na hora, o cara não fez objeção nenhuma. Pode levar. Né? Para você ver, quando Jesus dá uma ordem, não tem objeção. Não tem objeção. Os discípulos podiam ficar meio assim, puxa, mas nós vamos chegar lá, nós vamos pegar justo um jumento, que é um negócio tão caro. É a mesma coisa se pegar lá um carro, né? Um carro novo, em que o dono nunca andou, né? Um jumentinho novo era isso. Nunca ninguém tinha montado. Então vamos transliterar isso. Era um carro novinho que o dono nunca tinha usado, né? E os caras vão lá e entram no carro do cara e levam embora. Por que está levando meu carro embora? Por quê? Porque o Senhor precisa dele. E ele não achou ruim. Pode levar. O Senhor precisa? Pode levar. Irmãos, essa situação é uma coisa que para nós nos encaixa muito bem. Não que a gente seja nem carro nem jumento, né? Mas nós temos a nossa coisa, nós temos as nossas propriedades particulares. O jumentinho era uma propriedade particular de alguém que devia ter dinheiro, porque nem todo mundo tinha, porque era caro, um animal caro, né? Era um carro caro, né? Ninguém tinha tanto dinheiro como ele. Então a pessoa tinha posses, né? E tinha muita estima daquela sua propriedade, queria trazer lucro para ele. Nós temos também muitas propriedades, nós, espiritualmente falando, vamos falar de casa, não é nada. Nós temos qual é a nossa maior propriedade? Assim, não materialmente falando, mas digamos espiritualmente falando, ou pessoalmente falando, é a nossa vontade, é a nossa liberdade, não é? Nunca se esqueça que aquele povo tinha voltado no cativeiro uns séculos atrás, e eles tinham sido privados da liberdade, e ser privado da liberdade é algo terrível, né? O escravo sofre uma coisa terrível. Então, eu acho que a nossa maior propriedade é o nosso eu, é a nossa intimidade, a nossa personalidade, a nossa vontade, a nossa intelectualidade. Nós somos o nosso maior tesouro. Somos o nosso maior tesouro. Ou não é? Você não cuida de você o tempo todo? Né? Vaidades à parte, você não toma banho todo dia, você não se lava bem bonitinho, bem legalzinho, você não usa um shampoozinho legal, você não ensaboa direito, né? Tudo, tá? Você cuida de você. Estou gripado, então vou lá na farmácia, compro um remedinho para passar gripe. Tenho dor de barriga, vou lá no médico lá. Então você está sempre cuidando de você, não é? Não é verdade? Você quando vai usar o fogão, por exemplo, vai cozinhar, usar uma panela e tal, você não tem o maior cuidado com não queimar o dedo, não queimar a mão. Por quê? Porque dói, é teu, não vou queimar minha mão aqui, porque, né? Então você vai com o maior cuidado, você tem cuidado de você, você tem zelo de você, não é? Então, inclusive Deus criou uns mecanismos para você cuidar disso também, tem gente que é meio deixado, né? Então às vezes pode, né, se machucar, mas, via de regra, eu sou o meu tesouro, eu sou a melhor coisa que Deus fez. Isso eu para comigo, e não estou falando em egoísmo, não estou falando isso aí em coisas assim, não, estamos falando em pessoa. Além do que Deus nos fez mordomos de nós. Você sabe o que é um mordomo? Mordomo é uma pessoa que cuida das coisas dos outros, né? O mordomo numa casa cuida da administração da casa. A casa não é dele, a casa é do seu senhor. O cara rico, abastado, sei lá. Então ele é um mordomo, ele cuida da administração da casa da pessoa. E nós somos mordomos de nós. A palavra diz sobre isso também. Então nós não somos nossos. Você percebe que você não é teu? A partir do momento que você aceita Jesus, Deus é o teu dono, Jesus é o teu dono. Nós não temos vontade própria, só que o nosso dono, ele é bom, né? Ele é bom. Então eu sou mordomo de mim, da minha vida, da minha integridade física, da minha saúde. Eu tenho que cuidar de mim.
por isso que você cuida de você, assim, quase que instantaneamente, quase que isso é uma coisa instintiva, né? Porque Deus colocou isso em você, colocou a mordomia no teu DNA, para você cuidar de você, porque você não é teu, você é do Senhor. Percebe como é que é uma coisa? Então a melhor coisa que eu tenho sou eu. Posso ser gordo, posso ser magro, posso ser alto, baixo, feio, bonito, preto, branco, amarelo, índio, posso ser o que for, mas eu sou a melhor coisa para mim. A ciência chama isso, a antropologia chama de autoestima. Autoestima, tem uns que têm muita autoestima, tem outros que têm pouca autoestima, enfim, isso é um detalhe psicológico. Mas eu sou a melhor coisa. Né? Eu sou um jumentinho novo, eu sou um carro novo, e vou fazer uma obra grande qualquer dia, né? Porque eu vou me usar para fazer isso aí, uma coisa, não coloque isso como egoísmo, não é isso que eu quero dizer para você, só quero ilustrar o que eu estou querendo falar para você. Então eu sou o melhor de mim. Quando aceitei Jesus como meu Salvador, eu abri mão desse direito. Eu abri mão desse direito de ser, né? Mudou minha responsabilidade de outra forma, mas eu abri mão desse direito de ser aquele cara, né? Eu me amo, eu sou a coisa de mim. Por quê? Porque agora Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Assim fala a palavra? Desse jeito. Então estou eu lá, tranquilinho, amarradinho lá, no cabresto, né? Esperando a vida passar, esperando o momento de eu estrear, né? E aí aparece alguém e fala assim: ó, o mestre te quer. Mas o inimigo falou: não, peraí, esse cara aí não, esse aí vai me dar muito lucro e tal. Por que estão soltando ele? O mestre quer. Se quer, leva. Por que nós estamos, nesse momento, fazendo esta alusão a esta palavra? Porque o mestre precisa de nós. Lembra que os discípulos falavam do dono do jumento? O mestre, o Senhor, precisa dele. Deus precisa de nós. Ou você acha que não? Deus não precisa de nós? Sim. Você está entendendo o que eu quero dizer para você? Deus precisa de você, igreja. Deus precisa de cada um de nós que está aqui. Essa história de jumentia é para ilustrar, é só mesmo para ilustrar a história. Jesus podia entrar do jeito que ele quisesse, num cavalo, num alato, nem existe, né? Mas se tivesse, ele podia até criar um cavalo com asa e entrar, né? Podia entrar numa carruagem de guerra. Aliás, os judeus esperavam que ele entrasse num tanque de guerra naquele tempo, né? Mas não, Jesus veio pobre, simples, montado no jumentinho, filho do jumento. Ele podia fazer tudo, como ele pode fazer tudo comigo e com você, do jeito que ele quiser. A hora que ele quiser, ele pode pegar você e fazer o que ele quiser de você. Pode fazer um vaso, pode fazer qualquer coisa, porque ele é teu Senhor. Ele é o teu Senhor. Mas ele trabalha com humildade. Ele trabalha com bondade. Ele simplesmente, ele manda porque ele é Senhor, mas ele poderia impor, mas ele não impõe. Ele apenas te diz: eu preciso de você. O Senhor precisa de você. Como é que Deus precisa de mim? Para você fazer a vontade dele. Simples assim. Aquele jumentinho foi necessário para que se cumprisse a palavra do Senhor, porque certamente os fariseus, os escribas, os saduceus conheciam toda a lei, e se Jesus entrasse numa carruagem
Se Jesus entrasse a pé, ou coisa do tipo, ninguém ia acreditar que ele era o rei, que ele era o Messias, que estava sendo aguardado por Israel. Então precisou entrar sobre um jumentinho. E ele fez assim. E ele fez desse jeito. O que eu entendo com isso? Que ele faz a vontade dele prevalecer na nossa vida. Então nós, como bons jumentinhos que somos, né, parafraseando esse texto, nós, como boa propriedade que nós somos, nós faremos a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor para a minha vida e para a sua vida? Naquele dia foi entrar em Jerusalém. Ele entrou em Jerusalém de uma forma majestosa, pobre, montado no jumentinho, mas de uma forma majestosa, tanto que as pessoas cortavam os ramos das árvores e cobriam o chão também com as suas vestes, e andavam sobre aquelas plantas que os nossos jogaram no chão, forraram o caminho com plantas e tudo, né, com as vestes, para que Jesus estivesse na recepção de um rei. Não tapete vermelho, mas um manto de ramos, um manto de vestes pobres do povo, né? E os católicos chamam de domingo de ramos, né? Porque entrou em domingo, né? Entrou no domingo, primeiro dia da semana em Jerusalém. Por isso que os católicos chamam dia de Ramos, uma semana antes da Páscoa, domingo antes da Páscoa, porque a Bíblia fala disso, então os católicos pegariam isso como enfim, isso aí é dogma deles. Jesus podia ter feito de outro jeito, mas ele fez para que se cumprisse a palavra do Senhor. Jesus pode trabalhar de um outro jeito na sua vida, mas tem uma promessa para se cumprir na sua vida. E a promessa que ele fez na tua vida, ela vai se cumprir. Que o inferno ou não, ela vai se cumprir do jeito que ele determinou na sua vida. Do jeito que determinou na sua vida. Agora eu preciso entregar meu tesouro para o Senhor, a minha vontade para o Senhor. E aqui que está o miolo da palavra. Eu preciso estar disponível para o Senhor, porque Deus precisa de você. O que é estar disponível para o Senhor? É o estar disponível para o Senhor. Não tem outro jeito de interpretar isso. É o fazer a vontade dele, é o estar na presença dele, é o fazer aquilo que ele me manda, é ser alguém diferente, alguém bom, alguém benigno. Eu tenho que ter os frutos do Espírito e tudo mais. Isso é ser útil, porque o Senhor precisa de você. Você está entendendo? Aquele jumentinho não tinha vontade própria, porque era um animal irracional, né? Mas o dono do jumento entendeu aquilo. Eu tenho certeza que aquilo serviu como galardão na vida dele. A Bíblia não fala nada da pessoa que é dono do jumento, porque é nessa situação. Mas eu tenho certeza que alguma coisa mudou na vida daquela pessoa, porque Deus não faz nada de graça. Tudo que Deus faz, mesmo indiretamente, tem um prêmio, tem um algo, né? Lembra da arca que ficou na casa de Obed-Edom um tempo lá? A família ficou abastada, não é? Porque ele simplesmente tomou conta da arca enquanto Deus deixou na casa dele. Então quem faz alguma coisa para o Senhor recebe algum benefício em troca. Não é que isso é uma moeda, um pagamento, não, é porque Deus é bom mesmo. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Glória a Deus. Então, eu preciso me disponibilizar do Senhor. Eu preciso priorizar a vontade de Deus na minha vida e na sua vida. Eu não posso jamais deixar a igreja, deixar o trabalho, deixar a palavra, deixar o louvor para segundo plano. Não posso. Não é lícito, não é bom, não faz bem. Você entende o que eu estou falando? Eu sou aquele jumentinho que Deus escolheu, porque Ele precisa de mim, Ele precisa de você. Ah, mas Deus é soberano? Claro que Ele é soberano, por isso que Ele manda. Ele não é mandado. Não é verdade? Agora Ele não impõe. Ele não vai pegar você pela orelha e trazer para a igreja.
não vai pegar você pelo pescoço e colocar na oração, não vai pegar você pela mão e levar para o monte, não vai pegar você arrastando para levar, para orar por alguém. Não, claro que não. Ele vai mostrar a necessidade e vai chamar você, ó, vá lá, vem cá, ou vá lá. Foi isso que ele fez com os discípulos. Vai lá, que lá tem aquilo que eu preciso. Os discípulos obedeceram, foram, encontraram aquilo que ele precisava, né? Ele estava levando, e alguém questionou, mas obedeceu também. Questionamento sempre vai ter. Questionamento sempre vai ter na sua vida. Sempre vai olhar, alguém vai olhar para você, mas você não pode fazer isso. Por que você está soltando o jumentinho? Você não pode fazer isso. Questionamento sempre vai ter. E você acha que os discípulos arredaram o pé? Ou deixa quieto. Vamos ali pegar outro. Nada, obedeceram. Questionamento sempre vai ter. Gente contrária a você sempre vai ter. Críticas acerca de você, da tua fé, da maneira de você agir, da maneira de você falar, da maneira de você se portar. Sempre vai ter, irmão. Sempre vai ter. Você não viu o presbítero Moisés falar sobre Barrabás e Jesus lá? Jesus não tinha nada. A ficha de Jesus era limpa, não tinha nada. Mesmo assim ele foi condenado por alguém que era ladrão e homicida. A palavra diz que o cara era homicida, tinha matado uma pessoa, né? Então crítica sempre vai ter na sua vida, mas você tem que fazer igual a Jesus, né? Você tem que continuar andando, seguindo em frente, porque o Senhor precisa de você. Então eu convido você, a partir dessa palavra, se você entendeu isso, leia a palavra, medite nessa palavra, e você vai entender o porquê que muitas vezes se questiona sobre por que você não vai, por que você não faz, por que você não faz mais isso, por que você não faz mais aquilo, porque antigamente eu era. Não, você não era. Você continua sendo, né? Antigamente eu orava, antigamente eu jejuava. Irmão, você não fazia, você faz. Passado passou, presente é vida, futuro é esperança. Qual é a minha, a tua esperança? É que eu entre na Canaã celestial, igreja. Como é que eu vou entrar numa terra de futuro se a minha mente está no passado? Não funciona. Percebe? Não funciona. O que você já fez como servo, como serva, como vaso, amém, está feito. Deus recebeu, Jesus se alegrou, o Espírito Santo se regozijou, mas já foi. A obra continua. A obra continua e vai continuar até a volta de Jesus. Então, aquele jumentinho tão valoroso que você foi, precisa continuar a ser útil, porque o Senhor ainda precisa de você. Você está entendendo? O Senhor ainda precisa de você. Ainda que na igreja tem outras pessoas e outros vasos, não tem problema, irmão, porque o céu é grande, o céu é grande, a obra então é imensa. Sempre vai ter lugar para você fazer ou continuar fazendo a obra do Senhor. E é isso que Deus quer ministrar na sua vida agora, hoje. Deus ainda continua precisando de você. Deus não abre mão de você em hipótese nenhuma, porque você custou caro para Deus. Você custou o sangue do Filho dele. Eu não estou aqui apenas para ouvir uma palavra, para me alegrar, ou para chorar de emoção, ou para louvar Deus. Não, eu estou aqui para ser ministrado e entender que Deus ainda precisa de mim e precisa de você. Não abra mão, não dê lugar para o saudosismo. Tem gente que vive no passado. Não, quem vive no passado é museu. Você não é museu, você é alguém vivo, atuante, que trabalha para o futuro. Nós trabalhamos para o futuro. E qual é o nosso futuro? É chegar na Jerusalém Celestial, é entrar na Jerusalém Celestial. Será se montar num burrinho, num jumento ou num Rolls Royce?
avião, no Boeing, não sei, não importa. O que importa é que eu quero ir para o futuro, eu quero continuar sendo útil até o dia que o Senhor chegar para mim. Tá bom, meu filho, vinde, tomai posse do que está preparado para vocês. Esse é o meu e deve ser o teu objetivo. Porque esse objetivo não mudou, nem vai mudar. Pode Satanás levantar o inferno todo para dizer que você já era. Pode acontecer, mas quem vai dar a última palavra, você sabe quem é? É o Senhor. Aleluia. Eu digo pela palavra que isso não vai acontecer, porque Ele ainda precisa de você. O Senhor ainda precisa de você. Faça igual Davi, seja disponível, né? Seja disponível. Davi tinha medo não, moleque, 15, 16 anos, sei lá, 17. Tinha medo não. Tinha medo não. Porque ele era meu. Não, ele era muito sério da cabeça. Muito sério da cabeça ele era. O que ele tinha é confiança no Deus que ele servia. Estava lá um homem de quase 3 metros de altura, afrontando todo mundo, um exército inteiro. O povo lá, tudo borrando a armadura lá de medo. E dali, o que esse incircunciso pensa que é? Para afrontar o povo de Deus. Coragem, ousadia. É isso que Deus quer de mim e de você, irmão. Que eu esteja disponível, seja forte e corajoso. Igual Deus falou para Josué no dia que ele ficou sozinho, no dia que ele perdeu a liderança de Moisés, falou: agora que lascou, agora eu estou sem Moisés, o que eu vou fazer agora? Cadê? E tá. Seja forte e corajoso, rapaz. Seja disponível. Não fique com medo. Está me doendo aqui, está me doendo ali. Hoje eu não vou porque estou gripado, amanhã eu não vou porque eu vou estar com dor de cabeça. Para com isso, irmão. Deus cura. Deus liberta, Deus dá vida e dá vida com abundância, porque Ele precisa de você. Você está entendendo? Então nesta manhã, nós vamos aqui diante da mesa do Senhor agradecer a Ele porque Ele precisa de nós. Agradecer a Ele porque Ele sacrificou-se por nós. Não precisava, mas Ele fez isso por amor, para mostrar que Ele é um Deus amoroso, que Ele é um Deus bom, que Ele vai continuar sendo um Deus bom e tremendo. Então nós vamos agradecer a Ele por esse favor imerecido que eu tive, de Ele me salvar, de Ele me querer. Olha só que privilégio, Deus me quer. Deus quer você o tempo todo. Você pode estar de mau humor, você pode estar de dor de barriga, você pode estar mal-humorado, Ele quer do mesmo jeito. E quem transforma é Ele, quem muda é Ele, quem faz o caráter do homem mudar é Ele. Ele vai mudar, vai te amoldar do jeito que Ele quer. E não dói nada. Não dói nada. Absolutamente nada. Percebe? Entendeu? Deus precisa de você. Deus precisa de você. Então eu espero que você tenha compreendido. E a partir de hoje você começa a mudar, reciclar um pouco essas suas ideias esse conceito de cansaço, conceito de afazeres. Você lembra da Marta, da Maria, lá, aquela historinha lá? Tem coisa aí. Escolha a melhor parte. Escolha a melhor parte. Irmãos, eu quero falar algo aqui rápido, 2 minutinhos só. Eu sempre, não é para tocar trombeta não, que nem sei tocar trombeta, né? Só sei tocar campainha na copa dos outros, olha isso. Mas irmãos, desde o dia que eu aceitei Jesus, há um tempão atrás, 40 anos, quase isso, eu coloquei no meu coração que eu ia servir com fidelidade, que eu ia priorizar a obra dele, eu e minha família, eu e minha casa. Então não tem tempo ruim para nós não, irmão. Eu já enfrentei situação, já enfrentei, irmão, olha, para você ver. Não, eu falei só para você ver que Deus é bom. Eu já enfrentei uma ruptura de sociedade que ia bem por causa de Jesus. Eu deixei de trabalhar naquele dia que eu fui adorar a Deus, lá em Cumbica. Quando eu cheguei, o circo
estava armado, né? Percebe? Perdi uma sociedade que estava, de certa forma, indo bem, porque o cara ficou com raiva, os sócios ficaram com raiva, porque eu não estava ali, porque eu era o cara que cuidava lá da parte administrativa, aquela coisa toda, eles estavam precisasse de alguma coisa de mim. Quando eu cheguei lá, como se fala no mundo, a minha cama estava feita. Minha cama estava feita. Fiquei tão preocupado com isso, meu Deus, fiquei tão preocupado que eu nem dormi naquela noite, né? E estou preocupado até hoje em adorar a Deus, em servir a Deus. Porque Deus sabe, quando você serve Ele com sinceridade, com inteireza de coração, Ele cuida de você. Você pode até perder emprego, mas Ele supre a tua necessidade, Ele coloca você em outro caminho. De repente, Deus é tão tremendo, tão maravilhoso, que Ele faz as coisas acontecer, não é? Para que as coisas funcionem do jeito que Ele quer. Daquele que eu me lembro. Eu estava vindo de lá de Guarulhos, teve um acidente na marginal ali, um caminhão de areia, um basculante de areia, teve um acidente, travou a marginal toda. Imagina lá de Guarulhos, tem que chegar aqui com a marginal travada à noite, quase à noite, entendeu? Deus fez acontecer um acidente, os inícios o cara morreu, está não por isso lá, enfim. Deus faz acontecer as coisas para que a vontade dele prevaleça. Aconteceu tudo e eu continuo dando glória a Deus, continuo servindo a Deus, não é? Não abro mão de servir o meu Deus, não abro mesmo. Não é? Então faça a mesma coisa, seja alguém que priorize a palavra de Deus, a vontade de Deus na sua vida, você jamais vai se arrepender. Você vai colher muitos frutos dessa tua atitude, e frutos que vão ficar para a eternidade, frutos que vão ser úteis para a tua descendência. A minha descendência, rapaz, eu posso bater no peito e falar igual Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque eu fiz uma escolha e não abri mão dessa escolha. Faça a mesma coisa. Escolha você já fez, né? Você já escolheu a Deus, com certeza, mas abra mão de muitas coisas para servir a Deus. Não abra mão de você estar aqui no Senhor se enchendo de glória, se enchendo de graça, sabe? Não abra mão. Seja alguém abundante, seja alguém disponível, igual Davi, disponível. Só tinha um bando covarde que tinha medo de enfrentar o gigante. Ele foi lá sem armadura, sem lança, sem língua estranha, sem saber cantar, sem saber pregar, sem saber nada, só com a fé, com a coragem, com uma funda e uma pedra na mão. Irmão, você não precisa fazer um curso de teologia para ser um pregador. Você não precisa fazer um curso de teologia para ser alguém expressivo, até porque não precisa que o cante é ele. Você só precisa de uma pedra e uma funda, e certeza de vitória, e coragem, e certeza do Deus que você serve. Só isso, porque Ele continua precisando de você. Amém? Dá uma salva de palmas para a gente. Bom, recatado, vamos participar do corpo, do sangue do Cordeiro nesse momento.